Olá pessoal, tô aqui de volta. Hoje eu vou trazer pra vocês uma massa que é a minha preferida. E olha que quando eu falo que é a minha massa preferida, eu não exagero, tá? Eu realmente assim me apaixonei por essa massa depois que eu cheguei aqui, né? Porque eu não conhecia essa massa antes, eu nunca tinha comido assim no Brasil, que eu me lembre, realmente não. Eu lembro até que quando eu morava no Brasil, a minha massa preferida sempre foi a carbonara, mas depois que eu cheguei aqui, que eu provei essa massa, realmente ela se tornou assim a número 1 da minha lista. E ela é muito simples de fazer. Aqui geralmente na Itália, eles fazem essa massa em dias assim comemorativos, né, em algum feriado, em algum dia assim que a família se reúne e tudo mais. E aí, como o cardápio italiano, né, sempre separado em aperitivo, que são as entradas, né, alguns tiragostos. Depois vem o primeiro prato, que eles chamam de primeiro prato, que é sempre uma massa, né, com alguma coisa, ou carne ou peixe. E depois vem o segundo prato, que é ou carne ou peixe, mas sem o macarrão, sem a massa, né? Então, geralmente, por exemplo, quando é um feriado e eles querem fazer só peixe naquele dia, aí tem os aperitivos de peixe, aí vem o primeiro prato, que é essa massa com salmão, geralmente, que é uma das mais usadas também. E aí depois vem o segundo prato, que vai ser algum peixe com salada ou batatas cozidas, e assim que eles fazem, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês essa receita bem simples de fazer e espero que vocês gostem. Me contem aqui nos comentários depois o que vocês acharam, tá? E não esqueçam, se gostarem desse vídeo, já deixa o like e envia para um amigo. Vamos lá pra receita! Olá pessoal, então vamos começar com os ingredientes que vocês vão precisar para fazer essa massa com salmão defumado, ok? Pouquíssimas coisas. Vocês vão precisar desse tipo de cebola, que é chamada de chalota, ok? Salsinha, creme de leite, sal grosso, leite, espaguete, é claro, e o salmão defumado. No mercado aqui, a gente já encontra ele assim, tá vendo? Eu espero que vocês consigam encontrar por aí também. Agora o Alberto vai começar a cortar a chalota. Enquanto isso, a gente já colocou a água já lá, ok? Para começar já a esquentar, porque a gente só vai colocar o espaguete dentro depois que a água estiver fervendo. Vamos começar a cortar assim. A gente precisa mesmo de muito pouco, tá? Só essa quantidade aqui já tá bom, a gente precisa mesmo de bem pouco, pessoal. E a gente já pegou outra panela, tá? Porque essa daqui com água vai ser pra cozinhar o espaguete e a outra vai ser pra fazer a preparação aqui com o salmão e o creme de leite. O ingrediente que não pode faltar, né, no caso que a gente não mostrou antes, é o azeite, que é pra fazer aqui esse refogado com a chalota. Então acrescentem mais esse ingrediente aí na lista de vocês, o azeite extra virgem. Agora a gente vai começar a cortar o salmão defumado. Ele tem bastante gosto, tá, pessoal? Por isso que a gente precisa mesmo de pouquíssima chalota aqui para fazer o refogado, porque o salmão já não precisa ter tanto tempero nele, porque ele já tem bastante gosto. Agora a gente vai cortar aqui, a gente vai dividir, tá vendo? A gente deixa um pouco mais da metade pra cá, pra direita, e a gente começa a cortar essa metade maior, tá? Na verdade não é metade, porque é mais da metade. Porque aquela outra parte que ficou ali na esquerda, a gente vai usar só depois. Então a gente não precisa cortar agora. Cortem em quadradinhos, tá vendo? Não precisa ser muito preciso o corte, mas tem que ser bem pequeno. Então vão cortando assim em tiras e depois cortem na paralela, perpendicular,
para ficar os quadradinhos assim bem pequenos. Vamos começar agora então com o refogado. Agora que a xalota começa a ficar um pouco dourada, a gente vai prosseguir aqui com o próximo passo, que é o leite. Não tem uma quantidade exata, tá? Mas é bem pouco. Bem assim. Fogo baixo, pessoal. Depois do leite, vem o creme de leite. E a gente vai misturando tudo. Agora ele colocou um fogo, aumentou um pouco a potência do fogo. E o salmão que a gente já cortou, aquela parte lá que era um pouco mais da metade, né? Aquela parte maior. Então essa a gente vai cozinhar. A gente vai deixar aqui por 1 minuto, a fogo médio, tá? A gente não precisa cozinhar completamente o salmão. A gente vai deixar mesmo só por 1 minutinho aqui, ó, vai começar a borbulhar e depois a gente vai apagar para começar a cozinhar o espaguete. Viu? 1 minuto passou. Agora a gente tem um creme, bem, é líquido ainda, tá, gente? Mas tá vendo? Quando chegar nessa consistência aqui, como vocês estão vendo aqui, vocês já podem desligar o fogo, tá? E só lembrando que a gente não colocou nem o salmão todo e nem o creme de leite todo, tá? A gente colocou só um pouquinho, como vocês viram, porque o salmão que sobrou aqui e o creme de leite que sobrou ali ainda vão servir pra gente, então não descartem. Eles ainda vão fazer parte dessa receita, eles vão voltar aqui pra dentro, tá? Eles vão aparecer aqui dentro em algum momento, então deixem os dois separados ali. A água aqui já está fervendo, então a gente já pode aproveitar para colocar o espaguete. E depois a gente continua ali com o molho do salmão. E aqui, sal grosso. Alberto não tem quantidade não, gente. É assim, ele coloca um pouco na mão e depois coloca na panela. E só depois que a água estiver fervendo que vocês vão acrescentar esse sal grosso. E aí misturem um pouco. E vamos colocar o espaguete. Dependendo da fome que vocês tiverem, né? A gente recomenda de 80 a 100 gramas de espaguete. O Alberto já sabe ali mais ou menos a quantidade que ele pega na mão, então ele não precisa mais pesar. E a gente tá fazendo essa massa para 2 pessoas, tá? Então ele colocou aqui essas 2 porções. E vai colocar um pouco mais ainda, é isso mesmo, porque a gente tá com fome. Aí fome, amor? Muita fome. Muita fome. Lembrando que a técnica aqui é essa, a gente não quebra espaguete no meio, tá, pessoal? Senão o italiano tem um infarto aqui e morre. Então a técnica é essa, de ir empurrando aos poucos, que ele vai amolecendo, e aí você vai empurrando o espaguete para dentro da panela. Ah, e eu tinha esquecido de falar a quantidade. Esse daqui foi 100 gramas, tá? 100 gramas. Então, essa é a quantidade de salmão que a gente usa para fazer uma massa para 2 pessoas. 100 gramas desse salmão defumado. Agora, enquanto o espaguete já está aqui cozinhando, a gente vai aproveitar para começar a cortar aquele salmão defumado que tinha sobrado, né? Aquela parte menor. E enquanto isso, o fogo aqui continua desligado, tá? Continua apagado. Pode deixar ele ali enquanto a gente prepara aqui os ingredientes para continuar o molho.
Lembrando que estamos usando um espaguete trafilata al bronzo. Quem não sabe o que significa isso, pode voltar lá no vídeo do espaguete com molho de tomate cereja para entender melhor, porque faz toda a diferença, tá? Se vocês usarem um espaguete normal, sem ser o trafilata al bronzo, vai ter um outro sabor. E não vai ser tão bom quanto se vocês conseguirem usar. Então, prestem bastante atenção em qual pasta, né, vocês estão usando, porque faz muita diferença. Agora que já se passaram alguns minutos, a gente vai acrescentar o salmão que estava sobrando lá, tá? Aqui no molho, mas com o fogo ainda apagado, tá bom? Então a gente só vai misturar o salmão cru ali com aquele salmão que tinha sido um pouco cozinhado antes e misturar, apenas isso, sem acender o fogo ainda. Agora o Alberto vai provar para ver se tá num ponto já bom. Lembrando que a gente não tem que cozinhar completamente o espaguete aqui dentro. Seguindo a mesma técnica do outro vídeo, né, do espaguete lá com o molho de tomate cereja, a gente cozinha aqui até quase ficar no ponto, porque o ponto mesmo a gente vai atingir quando a gente passar a massa desta panela a esta, porque aqui a gente vai continuar a cozinhar o espaguete. Então lembrando, hein, não cozinhem até o ponto aqui dentro desta panela com água. Enquanto isso eu vou preparar a salada, né, porque o italiano vai comer a salada antes da massa. E aí eu vou acrescentar um pouco de sal, o fino mesmo, tá, gente? Normal. O azeite extra virgem e o azeite balsâmico na salada. E aqui está já começando a fazer uma mesa bem italiana, a salada e o pão, que eles vão comer junto com a massa. Agora que o espaguete está quase pronto, mas não pronto, tá? A gente começa a colocar um fogo baixo aqui no molho. Vamos começar a esquentar ele de novo. E claro que o creme de leite vai muito ao gosto da pessoa também, tá? Então vocês podem acrescentar mais se vocês acharem que essa quantidade aqui é pouca. Massa pronta. E agora só a última dica, como é uma massa com peixe e o peixe vai com vinho branco, ok? Ou prosecco. Então tem essas duas opções aí como bebida para acompanhar essa massa. Então, bom apetite, pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessa receita.